Boa tarde a todos e a todas. Então, meu nome é Zaira Tizotti, sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas à sessão de apresentação de trabalho científico do 4º Colóquio Internacional de Fenomenologia e Enfermagem. Em nome da comissão científica do evento, gostaríamos de agradecer a participação de todos, de todas os autores e coautores, né, e os demais aqui presentes, implicados na construção de trabalho científico de abordagem fenomenológica e também demais participantes aqui presentes. Sintam todos acolhidos. Algumas informações, então, para nós nesse encontro. A sessão ela está organizada da seguinte forma. Cada relator ele terá 10 minutos para a sua explanação do seu estudo. A apresentação ela será compartilhada pelo monitor da nossa sessão, pelo nosso monitor de sala. Logo, fiquem bem à vontade para dar os comandos da sua apresentação à nossa monitora. A cada 3 apresentações de trabalhos, nós teremos um tempo de 30 minutos para um momento compartilhado de debate, reflexão, compartilhamento de experiências e contribuições, então, acerca dos trabalhos que foram apresentados. Os participantes da sessão eles podem interagir utilizando o chat da sala ou solicitar espaço para fala à coordenadora da sessão. Solicitamos que o relator do trabalho, se possível, utilize fones de ouvido para melhor qualidade do áudio, do som. E aos demais participantes, pedimos que atentem para que seus microfones se mantenham fechados durante as apresentações. Caso haja alguma oscilação na conexão de internet, solicitaremos aos participantes que estiverem com suas câmeras abertas para que feche. A lista de presença será disponibilizada no chat até o final da nossa sessão. Então, faltando uns 20 minutos para o término, eu vou disponibilizar a lista de presença. A nossa sessão tem previsão de término, então, para as 20 horas. E essa sessão será coordenada pela professora doutora Viviane Marten e terá como debatedora a professora doutora Aline Camarano Ribeiro. Desejamos que todos tenham um ótimo encontro. Quaisquer dúvidas, eu estarei disponível pelo chat. Passo a palavra, então, para a coordenadora da sessão, professora doutora Viviane. Prof. Viviane, está desligado o teu áudio. E eu falando aqui, isso acontece. Pessoal, boa tarde. Ou bom fim de tarde, ou bom início de noite. Em outro lugar do mundo, talvez, bom dia, né? Eu quero dar as boas-vindas a todos e iniciar a nossa segunda sessão, oficialmente, né, de apresentação de trabalhos do 4º Colóquio Internacional de Fenomenologia e Enfermagem. A Zaira já falou, mas essa sessão ela vai ser dividida em 2 blocos, né? Primeiro 3 trabalhos, mas agora não sei como é que vai ficar, se o Bruno vai entrar ou não, mas a gente faz os 3, 30 minutos de discussão e depois o segundo bloco. Eu vou avisar vocês quando faltar 2 minutos, tá? E eu vou falar, ó, 2 minutos, tá? Para apresentação. E aí o apresentador termina, vou marcar o tempo, tá, gente? O Alan não chegou, né? Então, o primeiro trabalho, então a primeira apresentadora, eu vou passar para a sequência, tá? Que é a Helena Isse, tá? Que ela vai apresentar o trabalho intitulado Ser e Tempo da Enfermeira Pediátrica. Eu passo a palavra para a Helena. Boa noite a todos, então, e a todas. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer pela possibilidade de estar aqui com vocês e de poder apresentar meu estudo. Se a Alessandra puder ir passando, aí eu já vou acompanhando os slides. Eu não estou vendo a apresentação, alguém tá? Não Ainda abriu não. ainda. Ainda não, prof. Agora foi, Ale.
Isso, agora está abrindo. Obrigada, Alessandra. Então, como a Viviane falou, meu trabalho se intitula Ser e Tempo, da enfermeira pediatra, um olhar existencial. Essa apresentação, então, ela se constitui num recorte da minha tese de doutorado, onde eu tive, então, a oportunidade de ser orientada pela professora doutora Maria da Graça Corso da Mota, que se encontra comigo, então, como a autora deste trabalho. Ele foi desenvolvido, então, no programa de pós-graduação da Escola de Enfermagem aqui da URF. Pode passar, Alessandra? Na realidade, então, eu trago para vocês um trabalho construído, então, com um enfoque existencial de Martin Heidegger. Pode passar o próximo, Ali. E, inicialmente, então, através das lentes de Heidegger, eu trabalhei, então, com o mundo vivido da enfermagem pediátrica na nossa instituição de ensino, do hospital que nos abriga enquanto campus de estágio. E eu trago aqui, inicialmente, um dos pilares importantes da filosofia de Heidegger, que trata, então, do cuidado e da temporalidade. Então, segundo Heidegger e seu construto, nós temos que a concepção existencial de cuidado revela uma dimensão temporal peculiar e imanente à condição humana. E a preocupação é o elemento existencial que move o ser, entendida pela ontologia existencial como cuidado. Nesse incessante movimento, então, transcendente de existir, a preocupação-cuidado, ela promove uma abertura do ser pelo mundo e para o mundo, impulsionando a ir além. Então, neste movimento de transcendência, a compreensão desse movimento possibilita dizer que o ser é um ser de preocupação, significando a gênese de seu ser, a preocupação dele não se afasta enquanto o ser viver. Ser é preocupação e preocupação é cuidado. Próximo. O mundo vivido da enfermagem pediátrica, no devir do tempo e na temporalização de seu acontecer, revela-se como um ser aí, lançado no mundo do hospital. Este é outro pilar importante da filosofia de Heidegger, que é o Dasein, que se constitui, então, na morada do ser e onde o ser se constitui na sua existência. No trilhar da construção de projetos de cuidado, o ser aí da enfermagem pediátrica no mundo da permanência conjunta depara-se com as facticidades desse mundo em contínuas transformações e desafios. O mundo da permanência conjunta aparece, então, como um fio condutor durante a construção de um modelo de cuidado da pediatria dessa instituição. Os desafios vividos, então, pela enfermagem pediátrica dizem respeito a situações de vulnerabilidade das crianças, das famílias e da própria equipe, as quais precisam, então, organizar-se, reorganizar-se cotidianamente. O próximo. Então, aqui, diante dessa perspectiva da vulnerabilidade, nós trabalhamos a vulnerabilidade na compreensão de Torralba, entendida, então, como uma experiência intimamente arraigada na humanidade, com sentido de fragilidade. Torralba nos diz, então, que o ser humano é um ser radicalmente vulnerável desde sua raiz mais íntima. Está exposto a múltiplos perigos, o de enfermar, o de ser agredido, de fracassar ou de morrer. Torralba, filósofo espanhol, nos diz, então, que viver humanamente significa viver em vulnerabilidade. E aí nós temos realmente uma criança doente e a sua família, especialmente vivem o caráter vulnerável da condição humana. A doença é uma expressão da vulnerabilidade, talvez uma de suas manifestações mais extremas. Próximo. Então, o nosso próximo pilar é a noção de projeto, que é instaurada pela filosofia heideggeriana, de que é inerente ao Dasein, ao ser aí,
estar sempre lançado para além de si mesmo pela preocupação, e assim pode efetivar propostas de cuidado, integrando um olhar para a vulnerabilidade do ser e, desse modo, ampliando o foco do cuidado à criança, ao adolescente, incorporando a família nesta proposta. Como objetivo, nós temos, então, conhecer as percepções de enfermeiras sobre o modo de cuidar crianças, adolescentes e famílias no contexto da enfermagem pediátrica no mundo da hospitalização infantil. Próximo. Trata-se, então, de um estudo qualitativo, fenomenológico hermenêutico, que utilizou o referencial teórico de Heidegger, deriva da tese de doutorado, como eu coloquei para vocês inicialmente, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. Participaram 9 enfermeiras assistenciais de unidades pediátricas e a enfermeira docente que atuou na concepção e implantação da pediatria do hospital. A coleta das informações ocorreu mediante entrevista fenomenológica. Próximo. Próximo, Ali. Temos, então, na análise de depoimentos, foi adotada as etapas da análise hermenêutica de Riquet, e onde essas operações de compreensão foram designadas como leitura inicial do texto, conforme a orientação de Riquet, a leitura crítica, identificação da metáfora e a apropriação. Riquet, então, nos diz que entende-se a hermenêutica como a teoria das operações da compreensão, em sua relação com a interpretação dos textos produzidos, porque interpretar é tentar desvelar a própria descrição, percebendo o sentido na existência humana. Próximo. Como resultados, eu trago aqui, então, as principais compreensões que resultaram dessa dimensão temática que foi ser e tempo da enfermeira pediátrica. Temos, então, que a abertura do ser para a sua inclinação profissional para a enfermeira pediatra constitui um movimento, desejo de cuidar de crianças e de adolescentes. Na linguagem heideggeriana, constatamos que o impulso de viver traz consigo, a partir de si, o que move o ser como ser no mundo, porque Dasein já é sempre preocupação. A preocupação do ser aí das enfermeiras no movimento existencial junto às crianças e às famílias, privilegiando o tempo único de cada ser, aparecem nas expressões como ter paciência, ter calma, impulsionando o emergir da responsabilidade pelo seu modo de cuidar e considerando o modo de ser dos seres de cuidado também único em seu acontecer. Revelou-se a presença e a solicitude na condução de abordagens que permitam alcançar o outro diante do momento existencial em que se encontra, com seus recursos e suas potencialidades. Apostar na dialogicidade cautelosa, favorecendo o processo de abertura do ser criança e do ser família, compreendendo suas facticidades existenciais, ao invés de afastar-se delas por julgá-los não receptivos aos momentos dialógicos. O próximo. Alcançamos, então, a compreensão que o tempo do ser aí da enfermeira flui no vivido, na temporalização das atividades que sucedem e seus efeitos na cotidianidade. As enfermeiras desvelam, constatam no seu fazer cotidiano, muitas vezes tecnicalizado, acompanhando os avanços das tecnociências à disposição do cuidado para a recuperação da saúde ou melhor qualidade de vida das crianças, que o tempo constitui um desafio a ser superado. A falta do tempo necessário para os encontros dialógicos com potencial educativo. 2 minutos, Helena. 2 minutos, tá. Esta falta de tempo tende a colocar o fazer da enfermeira à margem de um cuidado personalizado e exige que se mantenha na posição central de criar ações de acolhimento às necessidades das crianças e das famílias. As famílias, na ótica das enfermeiras, mostram-se ávidas de compreensão
de todos os elementos relacionados à doença, hospitalização e tratamento das crianças. O próximo, Alice. O olhar para a família transcende a ótica do cuidado centrado na criança, pois quem cuida também precisa ser cuidado, sendo a família entendida como uma unidade a ser cuidada pela enfermagem pediátrica. Resulta, então, um olhar ampliado para a família como ser capaz de aprender e de fazer, sendo incorporada pelas enfermeiras no transcurso do tempo, apostando, então, no poder próprio que elas têm de assumir o cuidado de suas crianças frente a novos desafios. Tais constatações apostam na constituição de modelos de cuidado, onde o diálogo é um elemento imprescindível no ato de cuidar. Modelos de cuidado originam-se a partir da compreensão de que o ser é um ser em contínua busca de sentido, e as enfermeiras redimensionam o seu fazer, dedicando espaços dialógicos de cuidado à criança e família. Próximo, Alice. Ao apropriar-se de seu saber, enfermeiras buscam aprimoramento, o que se reverte em reconhecimento profissional e as fazem tornarem-se mais fortalecidas, reivindicando sua posição de referência diante ao cuidado num movimento de transcendência. Manifestam compaixão ao se depararem com a fragilidade da condição humana e movem-se pelo agir em prol do que se ocupam, que são crianças, famílias e equipe, na criação das propostas de cuidado. Buscam dedicar tempo necessário para que o ser do outro tenha possibilidades de se revelar e compartilhar suas dores e temores e buscam um autêntico cuidar, mostrando que o momento presente precisa ser vivido com toda a intensidade. Próximo. Finalizando, então, o cuidado no tempo revela-se diante da vulnerabilidade do ser, o tempo desvela-se um horizonte a ser percorrido no viver de cada ser no mundo do hospital, permeado de encontros, desencontros, peculiares à existência humana. Diante dos desafios a serem transpostos, o ser da enfermeira redimensiona seu viver, impulsionado pela preocupação característica de seu modo de ser. Em um movimento de abertura, busca compreender o outro no seu modo de ser e, na transcendência, apropria-se de sua força para não esmorecer e cuidar. O próximo. As referências que eu utilizei estão aqui e o meu contato, e fico à disposição para que a gente possa conversar com maior profundidade depois. Muito obrigada. Muito obrigada, parabéns, Helena. Agora vamos passar. Bem-vindo, Alan. Era o primeiro, eu te coloquei para segundo, pode ser? Na sequência. Então, vamos passar para o... Pode ser. Tá. Peço desculpas mais uma vez, mas não estava conseguindo, pela plataforma Even, encontrar o link para a sala. E aí, por isso, meu atraso. Interrompi lá o outro momento, né, do painel que estava acontecendo pelo YouTube. E, enfim, consegui chegar. Então, Alan, o Alan é o relator, né, Alan Dionísio, ele vai apresentar o trabalho intitulado Enfermagem Forense e o Fenômeno da Empatia, dialogando a partir de Schiller. Schiller, assim falo esse nome errado. Schiller. Stein e Heidegger, tá? Alan, eu aviso quando faltarem 2 minutos para fechar o teu tempo, tá bem? Tudo bem. Essa palavra para você. Ok, gente. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Né? Dizer da alegria desse evento, mas para também não perder muito tempo nessa alegria, vamos aqui à nossa apresentação do trabalho, voltado para a enfermagem forense e o fenômeno da empatia, né? Dialogando a partir de Schiller, Stein e Heidegger. É um trabalho desenvolvido por mim, né, e pela professora Giovanna Smith da Nóbrega Moraes. Ambos somos professores da Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Por gentileza, pode passar o próximo slide. Então, inicialmente, a nossa inquietação voltada para a enfermagem forense, considerada uma disciplina, um campo de atuação, né,
atual, novo, da enfermagem, que se propõe a subsidiar tanto o direito como a prática forense a partir do cuidado com as vítimas, suspeitos e todos que testemunharam atos de violência, estendendo-se até a avaliação de danos causados por erros na prática de enfermagem. O que se impele numa inquietação para nós, uma vez que o cuidado às vítimas envolve muito mais do que os cuidados às feridas físicas que muitas vezes nós encontramos. E a situação de vulnerabilidade em que essas vítimas se encontram também movem o ser enfermeiro para uma emoção de empatia, a qual pode ser tanto benéfica como nociva na sua interferência para o cuidar. Por gentileza, o próximo. Então, o objetivo do nosso estudo foi justamente analisar o fenômeno da empatia sob a ótica de Scheler, Stein e Heidegger e suas implicações para o cuidar e enfermagem forense. Seguinte. E aí, para isso, nós tratamos de um ensaio teórico-filosófico, né, do exame do conceito fenomenológico de empatia, que é comum a esses três filósofos. Aliás, é um tema bastante discutido no início do século XX, né, a partir de discutir essas implicações éticas, gnoseológicas e ontológicas da vivência da empatia no cuidar e enfermagem forense, em especial as vítimas de violência. E aí nós trabalhamos a partir do livro Essência e Formas de Simpatia, de Scheler, nas suas duas edições, de 1913 e 1922, a tese de doutorado de Edith Stein, O Problema da Empatia, né, que a gente não tem integral, mas foi publicada em 1916, no entremeio desse diálogo com Scheler. Em 1927, 1927, desculpe, nós temos Ser e Tempo com Heidegger, em que ele vai se dedicar também a um apontamento sobre essa questão. Próximo, por gentileza. E aí, seguinte, nos nossos resultados e discussões, primeiramente, só apresentar um conceito de empatia, por gentileza. Pronto, esse conceito de empatia aí é um pouco volumoso, mas é para dar uma ideia de uma demarcação conceitual nossa, né? A empatia vem da tradução de uma palavra usada pelos psicólogos alemães, Empfindung, que significa literalmente sentir dentro. É derivada do grego pathos, que quer dizer um sentimento forte e profundo semelhante ao sofrimento, e tendo como prefixo e preposição in. É uma palavra obviamente paralela à simpatia, mas enquanto simpatia denota sentir com, e pode levar à sentimentalidade. Empatia, por sua vez, significa um estado de identificação mais profundo de personalidades, em que uma pessoa se sente tão dentro da outra que chega a perder temporariamente a sua própria identidade e vive, né, no mundo do outro essa experiência. Essa é uma citação do psicólogo Rollo May. Por gentileza, o próximo. Então, trazendo essa inquietação primeiramente, na ordem cronológica das obras, vamos dizer assim, vamos tratar da empatia em Scheler, onde Scheler se preocupa, dentro da sua abordagem fenomenológica, com as questões da ética, a partir do emotivismo. Então, para ele, as emoções não são secundárias à razão, mas caminham conjuntamente, paralelamente, de modo que ele diz que a personalidade humana é constituída por aquilo que a gente chama da ordem e a lógica do coração, ou seja, nossas emoções determinam e estabelecem valores, e a maneira como nós sentimos é a maneira como nós expressamos o julgamento que fazemos pelo mundo, pelas pessoas, etc. e tal. A empatia, por sua vez, para Scheler, não uma emoção puramente, mas uma função sentimental, à medida em que ela nos dá a emoção e os sentimentos de outro. Então, é uma forma de captar essas emoções, né? Ele faz uma crítica ao problema das éticas da simpatia, que estava em vigor naquela época, desde Hume, inclusive, né? Porque isso pressuporia que, para ser ético, era necessário que eu sentisse empatia pelo outro. E se eu não sentisse? Ao mesmo tempo, o meu olhar para o outro, daquilo que eu empatizo, poderia significar uma experiência diversa daquela que o outro está vivendo. Então, a apreensão dessa realidade do outro, ou do mundo vivido por outro, poderia ser diferente, me levando ao erro e ao engano, e assim a um julgamento moral errôneo. A empatia, portanto, para ele ainda tem outro aspecto, ela suprime a distância entre as pessoas individuais, né, em um determinado momento, o que significaria que, sem essa distância, como haveria o julgamento imparcial daquela realidade?
E aí o agir ético não pode, por sua vez, derivar da empatia, mas dos valores que aquela vivência nos traz. Daí o valor da empatia se direciona para os valores vitais, ou seja, para a experiência, para a vivência que o outro se estabelece. Para ele, no final das contas, a ética poderia se basear não na empatia, mas no amor como fundamento da intersubjetividade. Por gentileza, o próximo. E aí nós temos a nossa querida Edith Stein, uma foto dela aí enquanto enfermeira, que ela teve essa experiência de 6 meses, né, no campo de concentração, ela é muito engajada nesse sentido. E a Edith Stein vê que, certo, Scheller está correto nessa questão de que não podemos derivar a ética da empatia. Contudo, uma coisa persiste, a realidade do outro que a empatia nos trouxe. Portanto, a empatia revela a capacidade de transcendência da pessoa, e essa experiência é tão fundamental quanto a experiência de julgamento de valor. Portanto, a empatia revela, na verdade, a capacidade do ser de se ligar à pessoa do outro. A questão da alteridade, né, e da imersão na realidade do mundo do outro, de modo que ultrapassa, em certa medida, a ideia de intencionalidade de Russell, ou pelo menos a problematiza, na medida em que a realidade vivida do outro não é me dada apenas como imediata da consciência. A empatia, portanto, nesse sentido, me favorece um caminho de conhecimento, tanto para o outro, mas também de como o outro me afeta, portanto, o conhecimento de si mesmo. O seguinte, temos então nosso querido da fenomenologia e do existencialismo Heidegger, né? Podemos dizer assim, e ele trata da questão da empatia no parágrafo mais próximo, seria o parágrafo 26 da obra Ser e Tempo, em que ele nos coloca que todos nós, primeiramente, de forma muito sutil, como ele o faz, vivemos num mundo em que encontramos outros seres, né, que não são objetos de mundo, que nos encontramos quando a gente vai... E esse mundo é afetado por essas pessoas de várias maneiras, quando a gente vai a uma padaria, alguém fez o pão, alguém colocou o estabelecimento, encontramos com várias pessoas na rua, e não nos apercebemos muitas vezes que esse mundo é constituído e formado por vários outros seres aí, vamos dizer dessa maneira. Portanto, a primeira constatação que Heidegger coloca é que o ser aí não é um ser solitário, né? E que o outro, muitas vezes, quando nós nos relacionamos, não se dá como objeto, mas como uma copresença, portanto, igual em termos de potencialidades e maneiras de se expressar. Ele, em certa medida, nesse sentido de potencialidades, não é diferente do meu eu. E aí o mundo do ser aí, por sua vez, é um mundo compartilhado em termos de experiências. Tá? E aí, o que é que a possibilidade da empatia, em certa medida, nos revela nesse contexto do parágrafo 26 da empatia? A possibilidade de compreendermos que cada pessoa é um ser com. Portanto, da mesma maneira que o mundo é constituído de maneira compartilhada, né, nós nos constituímos enquanto ser de forma como ser com, ou de maneira compartilhada, podemos dizer dessa maneira. De modo que a potencialidade do ser humano, se a gente quiser se referir de uma maneira um tanto deturpada de Heidegger, poderíamos dizer que o ser humano só se realiza quando todos se realizam, quando nós nos compreendemos que somos um ser com o outro. De modo que é essa possibilidade de ser com o outro que me leva à possibilidade da empatia. Eu empatizo porque o ser... Sim, professora? 2 minutos. Certo. Eu empatizo porque o ser aí, que me pertence, tem a necessidade, ou ele é, em certa medida, constitutivo, né, de ser um ser com o outro, no final das contas. Portanto, não há como um ser não afetar o outro. Podemos seguir, então, para o último tópico aqui, professora. Como é que a gente pode pensar essa fenomenologia da empatia para a enfermagem forense? Primeiro, cuidar na lógica do coração. Né? Somos um cuidar feito por pessoas que se constituem também por pessoas e emoções, no final das contas. Tanto aprendemos as emoções do outro, como temos a possibilidade de atuar de maneira competente, né, das competências emocionais para o cuidado com o outro. A empatia, portanto, é uma estratégia de cuidar porque ela me dá a experiência e a vivência do outro, a qual, para cuidar de maneira holística e integral, é necessário eu realizar. A empatia, portanto, é um modo de compreensão da vivência
e da dor das vítimas de violência, a partir daquilo que ela me descreve, a partir do seu olhar, das suas experiências. O perigo da ausência de empatia no cuidar significa também a possibilidade de mais uma forma de violência e agressão a essa mulher, no significado que ela é para nós apenas um objeto de cuidar. E a empatia é um convite também ao enfermeiro forense para a sua autocompreensão em como ele se posiciona diante de tanta violência e de tanta agressão, né? E do desenvolvimento de suas competências emocionais. O enfermeiro forense também tem a possibilidade, a partir da empatia, no compartilhamento das emoções que ela favorece, de ser uma presença terapêutica. A emoção e a dor, que era apenas sentida por um, agora pode ser compartilhada por dois, o que gera a possibilidade da pessoa se restabelecer ou compartilhar essa experiência. Por gentileza, o último slide, nas considerações finais, né? Vou deixar para vocês. O enfermeiro forense, enquanto SERCOM, não pode, portanto, ontologicamente, apartar-se do outro. Inexoravelmente, o encontro do cuidar em enfermagem forense conduz à aproximação e ao aprendizado recíproco no qual ambos se deixam transformar, cuidar pela terapêutica do encontro, e o enfermeiro forense, ou qualquer que seja, diante das vítimas de violência, precisa estar ciente dessas situações para que ele possa melhor lidar com as vítimas e as pessoas que sofrem situações de violência. Próximo, por gentileza. Algumas referências nossas, né, que utilizamos, e o seguinte, as nossas formas de contato. Aí está um livro nosso que lançamos recentemente pela Ideias e Letras, né, A Ética do Max Scheler e a Essência do Cuidar do Outro. Tem um capítulo final, foi fruto da nossa tese de doutorado também, e um capítulo final é voltado para o cuidar em enfermagem, o cuidar do outro. Tá certo? Muito obrigado e desculpem a pressa. Parabéns, Alan. Agora, vamos passar para o terceiro trabalho. Eu chamo a relatora Kiwan Ferreira para apresentar o trabalho Impactos Sociais em Pessoas com Doença Renal Crônica e Hemodiálise na Pandemia Covid-19. Eu aviso quando tiver 2 minutos. Olá, boa noite a todos. Enorme satisfação estar participando desse evento, Impactos Sociais em Pessoas com Doença Renal Crônica e Hemodiálise na pandemia da Covid-19. É o nosso trabalho titulado. Eu sou Kiwan Oliveira, enfermeira pela Universidade Federal da Bahia, mestre em enfermagem pela Universidade Estadual de Feira de Santana e, no momento, aluna especial do programa de doutorado da Escola de Enfermagem da UFBA. Esse trabalho, o qual sou autora, trago como oportunidade de ter sido orientada pela professora doutora Elaine Gades Fontoura, o qual é coautora deste trabalho, e também os enfermeiros e professores Dacira Oliveira Santa Rosa, Adriana Brett Lima, Marlúcia Alves Nunes Oliveira, Gilberto Tadeu Reis da Silva, Luciana Dourado Pimenta Almeida, Mel Matos de Carvalho Espinheira. Pode seguir, por gentileza. Falar de impactos sociais na pandemia da Covid-19 com o público de pessoas com doenças renais, principalmente em tratamento de hemodiálise, nos traz um grande desafio, principalmente no momento em que todos nós tivemos como recomendação social e universal o isolamento e o distanciamento social. E a gente fala de um público em que sair de casa é uma questão de sobrevivência, buscar um tratamento terapêutico, uma terapia renal substitutiva, é uma condição de sobrevivência. A tratar de uma questão conceitual, trata-se de lembrar de que a doença renal crônica é a perda progressiva e irreversível das funções dos rins e que para tal condição de vivência é necessário as terapias renais substitutivas. Nós temos 3 tipos de terapias atualmente, a hemodiálise, o transplante renal e a diálise peritoneal. Nesse trabalho nós só temos apenas a hemodiálise, principalmente pelo contexto necessário de deslocamento da pessoa do seu domicílio para os centros de diálise. Então, nesse sentido, é importante ressaltar do caráter irreversível da patologia, o que requer toda uma atenção multiprofissional e, inclusive, multidimensional. E no momento como a pandemia da Covid-19, em que todos nós precisávamos, principalmente aí no início de 2020, a gente vai lembrar que no Brasil a gente teve em março de 2020 o momento principal, quando a OMS ela decreta o estado de pandemia,
e que, de imediato, o isolamento foi a primeira recomendação. Então, veio todo o desafio, tanto para a condição gerencial e assistencial nas terapias renais substitutivas, como a gente conseguir repensar nas práticas clínicas, repensar nas recomendações, onde até então nós não tínhamos nenhum protocolo claro direcionado para tal, e o principal, que seria manter a pessoa em tratamento, conduzindo de uma forma estável, não apenas na dimensão biológica, mas também na dimensão social e espiritual. Por gentileza, pode seguir. Então, esse recorte de trabalho, ele trata-se como objetivo descrever os impactos sociais em pessoas com doença renal crônica em hemodiálise na pandemia da Covid-19, exatamente por inquietar a partir da pergunta de investigação como que se dá esses impactos sociais diante das pessoas em tratamento de hemodiálise. Por gentileza, pode seguir. O estudo ele trata-se de um recorte de dissertação de mestrado, o qual foi intitulada Sentido da Vida, a pessoa em tratamento hemodialítico, uma análise existencial de Viktor Frankl. Trata-se de um estudo fenomenológico fundamentado na logoterapia e análise existencial de Viktor Frankl. Importante ressaltar que esse trabalho ele se deu início anteriormente, a coleta de dados anteriormente à pandemia da Covid-19. Por um momento foi necessário a gente interromper a coleta pela própria condição da restrição do campo de estudo e posteriormente ser retomado. Então, nesse sentido, nós tivemos o perfil das pessoas um perfil de entrevista anterior à pandemia e durante todo o processo que nós estamos vivendo. Trata-se de um método de análise a partir de Martins e Bicudo, o qual permitiu uma análise biográfica e nomotética dos depoimentos encontrados, a partir de uma entrevista fenomenológica. Nesse momento, nessa condição, foi possível entrevistar a partir de 18 encontros empáticos, 18 pessoas estiveram participando da coleta de dados, todas essas pessoas em tratamento de hemodiálise, respeitando alguns critérios de inclusão, como admissão no serviço acima de 90 dias, estando numa condição estável, respeitando o momento de tratamento, não estando nem ao início ou ao término das sessões, entrevistas individualizadas, respeitando um espaço acolhedor em que a pessoa pudesse estar à vontade para expor as suas condições. Esta coleta ocorreu em um centro de referência para o tratamento de hemodiálise na região de saúde centro-norte do estado da Bahia, um serviço de referência para essa macro-regional, o qual tem atendimento exclusivo através do Sistema Único de Saúde. Essa dissertação ela passou por uma apreciação no Comitê de Ética, o qual houve aprovação a partir do parecer número 3.931.376 pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Pode seguir, gente, né? Então, nesse sentido, alguns resultados que nós podemos alcançar é a principal reflexão de que a Covid-19 ela provocou em toda a humanidade reflexões existenciais e de valores humanos. E aí, quando a gente fala sobre isso para pessoas que já vivenciam essa realidade no seu dia a dia, principalmente porque quando se deparam com um adoecimento crônico, muitas vezes se perguntam por que viver. E Frankl nos traz essa revelação de que muitas vezes a condição de que viver possibilita o movimento da vida humana. O que move o homem é a busca e é o que pode dar sentido à vida. Então, muitas vezes é nesse redirecionamento, é nessa análise existencial em que a gente consegue enxergar o porquê viver. A pandemia nos deu essa condição, né? Eu diria não apenas para as pessoas em tratamentos crônicos, mas para toda a humanidade de forma geral. Provocou, de alguma forma, reflexões existenciais e que todo o processo de sofrimento nos permite, conforme Frankl nos diz, toda uma aproximação à natureza desnuda, a essa realidade da gente se desprender de outras condições e se aproximar da nossa realidade, do nosso eu existencial. E para as pessoas em tratamento de hemodiálise, a dependência do tratamento sem a possibilidade de isolamento, inicialmente provocou medo, provocou insegurança. Então, nessa condição, desperta a necessidade de toda uma atenção para além das condições biológicas, atentando principalmente às características que pudessem envolver a cada condição individual, não apenas uma condição social, mas também nas dimensões espirituais. No próprio relato, a gente também percebe
a espiritualidade muito forte na condição de apoio e de direcionamento a essas pessoas frente a esses enfrentamentos. Muitas vezes, na condição da trajetória da existência humana, situações como a morte e a angústia existencial podem provocar reflexões e atitudes frente à vida e a situações de sofrimento. O alcance do supersentido da vida humana torna-se possível através do exercício contínuo de fé, compreendida como uma categoria transcendental, que proporciona a ideia de sentido da vida frente às questões últimas de existência. De seguir, por gentileza. E aí eu trago para vocês alguns depoimentos de pessoas que foram entrevistadas e que nos permite refletir dessa condição existencial. Bromélia nos diz que, com a pandemia, falou ao pessoal que precisa se cuidar, sempre de máscara, utilizando álcool e ter ao máximo cuidado para não ter aglomeração. Falaram que eu peguei, meus exames deram positivos e da minha família, mas eu não senti nada. É necessário ter consciência porque é nossa saúde. Já sabemos que o tratamento não pode parar e precisamos seguir. E essa condição da continuidade terapêutica ela é vista apesar do medo. Muitas vezes, na condição inicial, as dimensões biológicas elas estiveram muito presentes como prioridade, mas também surgem as condições existenciais, surge também a necessidade de cuidado social. O segundo relato de Cacto, ele nos diz que o que percebi com esse momento é que esse negócio de vírus é sério mesmo. A gente passa por uma situação muito delicada mesmo. Eu tomei muito medicamento, muita injeção. Eu não descobri 2 minutos que eu tinha um dia e vim fazer a hemodiálise. E foi quando a médica percebeu que eu estava com um sinal. Minhas orelhas estavam roxas, eu não estava respirando bem. Vale a pena ressaltar que as nomeações foram feitas a partir das escolhas dos próprios entrevistados, tá? Solicitando como se identificavam a partir de plantas ou caracterizações de animais. Pode seguir, por gentileza. O que lembro é que me levaram para o hospital, eu já não reconhecia nada e nem ninguém, mas lembro da hemodiálise lá. Pensei, a hemodiálise daqui é diferente, todo mundo entubado, aquele negócio diferente, então eu fiquei um pouco perturbado, desorientado, mas consegui dialisar. E aí eu fiquei cheio de aparelho, mas se eu disser para você que eu senti um beliscãozinho, eu estou mentindo. Pode seguir, por gentileza. Na verdade, estava com mais comprometimento cardíaco e tudo isso me fez descobrir. Só me sinto cansado com a Covid. Algumas atividades que antes eu fazia não consigo fazer mais, mas eu estou sempre me cuidando, porque existe segunda onda agora. Já saí de uma e preciso me cuidar para não pegar de novo. O buzeiro reforça a dimensão biológica. O buzeiro também cita, eu tive coronavírus. Com coronavírus eu senti medo de morrer. A gente não tinha conhecimento da doença e o Covid nos deixa muito doente, cansado, atacou os meus pulmões e coração. Precisei fazer 2 angioplastias, fiz a fisioterapia para respirar melhor, mas até hoje não me sinto totalmente bem. Eu canso a respiração. Pode seguir, por gentileza. Franca nos revela a compreensão da finitude, estimula o direcionamento das escolhas e caminhos percorridos na vida. Ao se perceber a temporalidade, estimula a ação positiva e exemplar, valorizando cada momento, situação, diferente do que quando se ignora, como se nunca fosse envelhecer e morrer. Pode seguir, por gentileza. Então, viver com adoecimento crônico, ela é visto como um fator limitante e desafiador. A pandemia da Covid foi um momento que potencializou medos e inseguranças às pessoas que enfrentam o tratamento como uma necessidade de sobrevivência. Esse processo de enfrentamento e entendimento das peculiaridades da vida torna-se intrínseco como uma dimensão singular. E nos momentos de sofrimentos e inquietudes é quando o ser humano, em sua natureza desnuda, possibilita reencontrar-se às reais motivação para o sentido da vida. Agradeço a todos por este momento. Essas são as referências utilizadas. Obrigada. Parabéns, Kim. Agora que finalizamos o primeiro bloco das apresentações, vamos iniciar o debate, né? Primeiro, eu queria parabenizar os 3 relatores pela sensibilidade, gente,
que vocês apresentaram os trabalhos, né? 3 estudos que usaram a fenomenologia para compreender o vivido do ser humano. E me chamou muita atenção que não é de qualquer ser humano, mas é desse ser humano vivenciando o auge de sua vulnerabilidade, né? Como já nos coloca Torralba, Roseló, né? Ele fala que a vulnerabilidade de viver humanamente, né? De estar exposto pela facticidade existencial ao perigo, né? De sofrer uma violência, a vulnerabilidade existencial do adoecimento, né? Que a gente vê na pessoa que vive a condição crônica da hemodiálise, que quando vivencia o processo de adoecimento da criança, né? Então, muito bem colocados, assim. Mas esses trabalhos também, eles me fizeram refletir um pouco, pessoal, assim, sobre que nesse momento de vulnerabilidade, talvez o ser, ele consiga se compreender como um ser vulnerável, se perceber como um ser finito, né? Um ser para a morte. E talvez nesse momento ele consiga vivenciar a angústia que Heidegger tanto nos fala, né? Existencial, para assumir esse seu aí, né? Perceber que a existência dele vai acabar um dia, né? Isso é muito claro, vai acabar, mas o quanto a gente tem isso, essa compreensão real, né? De que isso vai acontecer, e talvez nesse momento, ao angustiar-se, né? Que Heidegger coloca que o ser aí, ele é chamado a defrontar-se com as suas possibilidades mais próprias, e nesse momento ele consegue sair da impessoalidade, né? Ele consegue se reorganizar, rever a sua forma de poder ser, né? Essas possibilidades existenciais. E só para finalizar, a gente chama debatedora, né? E isso também está muito forte quando a gente lê Viktor Frankl, né? Que eu amo ele também, tá? Porque ele fala muito disso, né? Então, tu busca sentido para a tua existência, tu te reorganiza, tu te dá conta que é um ser finito, e não só, um dia eu vou morrer, eu posso morrer daqui a 5 minutos, e tu consegue buscar sentido nessa existência, né? Isso é algo excepcional de se pensar, de se refletir para a vida, né? A filosofia para a vida. Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Aline, que é a debatedora. Então, boa noite, né? Acho que já estamos quase boa noite. Boa noite para os presentes. Parabenizar as 3 apresentações que ocorreram, da Helena, do Alan e da Keuan. Dizer que são importantes temas que se alinham muito com a questão da fenomenologia, né? Como faz sentido, né? Porque nós que estudamos fenomenologia, sabemos, assim, o quanto a fenomenologia nos possibilita essa profundidade. Então, são temas que ficam muito afinados com a fenomenologia, né? Pensando aí que ela quer buscar para além, né, das questões mais subjetivas da pessoa, né? Ela valoriza o que a pessoa tem de experiência, ela valoriza a vivência, né? E ela quer estar muito próximo do outro também, né? Então, a partir de todo esse conhecimento, essa experiência, essa vivência de cada um, o quanto ela quer se aproximar também para estar compreendendo, né, o que aquela pessoa tem, né, o que ela tem para compartilhar, o que ela tem de desafio, o que ela tem para o entendimento, né, da vida. Então, dizer assim que os temas assim são muito interessantes e importantes, nos faz pensar muito aí nessa questão de trazer, né, a fenomenologia como uma possibilidade de olhar, né, para essas temáticas. Primeiramente, eu queria saber se a gente pode fazer uma conversa, se alguém gostaria de já colocar alguma questão, ou se teve alguma dúvida na apresentação. Primeiramente, assim, abrir para as pessoas que estão assistindo. É claro que pode depois também, todo momento é um momento de discussão, né? Se alguém teria alguma questão para colocar nas apresentações, nesse momento.
Bom, então eu vou começar a falar um pouquinho de cada trabalho, assim, o que eu senti. Eu sinalizei algumas coisas que me chamaram mais atenção, mas o trabalho em si, todos estão muito bons. Começando, então, pela Helena, que traz aí a enfermagem pediátrica com esse olhar existencial, né? Usando, então, o Martin Heidegger com Ser e Tempo. Achei muito sensível, né, pensar na enfermagem pediátrica sobre essa perspectiva fenomenológica e trazer a questão do cuidado, né, o cuidado que é fundamental nas relações. Então, esse trabalho que foi feito com 9 enfermeiras pediátricas, para compreender essa percepção delas que elas têm com o cuidado. E nessa seara, nós encontramos muitas vulnerabilidades, né? A vulnerabilidade dessa enfermeira que se depara cotidianamente com os desafios das crianças e suas famílias. Então, aí, como ela se percebe e como ela percebe o outro, né? Então, eu anotei algumas questões aqui. Na apresentação da Helena, ela trouxe o ser de preocupação, né? A preocupação muito ligada com a questão do cuidado, né? O que é essa preocupação? Cuidar é a relação com o outro que se dá no cuidado. E que cuidado é esse, né? É aquele cuidado que o Heidegger traz, o salto libertador, né? Ou dominante. Que cuidado é esse que essa enfermeira consegue fazer ali no seu cotidiano, né? Que é um desafio dela. Tá? O ser aí, né, que para Heidegger é o ser aí, mas em outros filósofos a gente busca o que é de mais profundo e de mais autêntico nas pessoas, né, no momento que ela se mostra, né, então, aí mostra a Helena buscando e desvelando o fenômeno do ser aí da enfermeira pediátrica com seus desafios, e é claro, mais uma vez, se depara com as facticidades desse mundo da pediatria, que são as suas vulnerabilidades. A Helena trouxe o Roseló, né, que traz o viver humanamente, que a Viviane já comentou. Então, viver humanamente significa, então, viver em vulnerabilidade. Né? Então, em alguns momentos mais, em alguns momentos menos, mas vivendo na vulnerabilidade. E essa enfermeira, trabalhando, né, dentro da sua existência, da sua vivência, dentro dessas vulnerabilidades, desenvolvendo a enfermagem aí pediátrica. O método, Helena, super compreensível, para ver como que tu chegou nessas enfermeiras, de acordo com o encontro, né, que nós falamos muito na fenomenologia, porque para nós conseguirmos fazer esses desvelamentos, como é importante o encontro, né, com o nosso participante, para ver, de fato, né, essa troca. Traz, então, como os resultados a presença, né? A presença é muito importante, é aquela abertura, é aquele envolvimento com o outro, e a solicitude, né, que é o ser com, que é essa relação de cuidado, muitas vezes de cuidado. Então, mostra todo esse momento existencial, esse movimento existencial de ser uma enfermeira pediátrica. Ainda eu anotei a abertura do ser criança e ser família, compreendendo suas facticidades. E algo importante é que ela desenvolve esse cuidado, mas a Helena também trouxe a questão dela ser cuidada também, né? Que isso é algo muito importante. Tá? E ser o outro, então, que tem a possibilidade de se revelar e compartilhar suas dores e temores, buscando um autêntico cuidado. Então, como é importante essa relação aí, então, de solicitude, para, de fato, então, a gente conseguir alcançar o que nós queremos, né, que é a autenticidade desse cuidado, que esse cuidado, ele, de fato, consiga dar conta do que essas famílias e essas crianças precisam. Por fim, então, da Helena, entendo, assim, que o teu trabalho tem uma contribuição muito importante, né, para a prática, né, para a gestão,
para a academia e para a pesquisa, porque percebendo como se dá, né, à luz da fenomenologia, essas questões da enfermagem pediátrica, o quanto se tem de desafios, melhor se pode, então, estar desenvolvendo um cuidado, né, com as crianças. Alguém gostaria de colocar alguma questão do trabalho da Helena? Vou passar, então, não sei se tu gostaria de falar alguma questão, Helena? Gostaria de reforçar, Aline e a Viviane também, porque vocês fizeram assim um recorte também disso que eu falei de uma forma tão sensível e tão bonita, que eu amei ouvir vocês. Acho que foi bem sensível assim ter captado a essência do trabalho. Claro que é um recorte, não é uma tese que explorou todo um tempo vivido da enfermagem pediátrica dentro da instituição, que eu também vi nascer, né, que eu estive lá desde o seu início. Então, assim, também a oportunidade de trazer, não é, para esse diálogo profundo, a enfermeira, a professora que criou esse mundo do cuidado, e poder perceber essa essência transitando e sendo fortalecida cada vez mais ao longo do tempo. Esse desvelar foi também muito importante, e ver reproduções assim daquilo que ficou integrado àquele mundo e que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, um modelo de cuidado que as enfermeiras absorvem e que transcendem, não é, no seu viver, e isso perpassa para os momentos de cuidado. Por isso, as enfermeiras, todas elas, e na interpretação, não é, foi possível identificar a questão da preocupação como ponto forte deste cuidado, preocupar-se do outro, já estar se ocupando dele, não é, durante todos os momentos do cuidado, e na temporalidade ficou muito forte a presença, tornando-se presença diante daqueles a quem cuidam, né, criança, e trazendo a família para dentro deste cuidado já desde o início de toda essa trajetória. Então, acho que tu trouxeste muito bem, foi as essências assim que eu busquei trazer nessa dimensão da tese, que no caso é ser enfermeira e o tempo. Foram outras dimensões também que foram, né, que também se pôde trazer, como o próprio sistema de permanência conjunta ao longo do tempo, as concepções do próprio futuro, o que as enfermeiras visualizam daqui para frente no mundo do cuidado, o tempo presente, que projetos são esses que perpassam o viver da enfermagem pediátrica, mas aqui a gente traz um recorte deste tempo da enfermeira. Obrigada, viu, Viviane e Aline. Então, muito, muito lindo, né, a tua proposta, Helena. Colocaram aqui, a Miriam colocou das contribuições do teu trabalho, Helena, a meu ver, são fundamentais e significam um legado. O trabalho explicita isso. Bom, agora, então, falando um pouco, então, do trabalho apresentado do Alan, nós vemos aí um desafio, né, falar sobre a questão da enfermagem forense e a questão da empatia. Eu vejo um desafio aí bastante grande, bastante ousado, né, porque eu fiquei pensando durante a tua apresentação, Alan, que também muito bom essa reflexão teórica, né, que tu propôs, este ensaio teórico-filosófico, neste tema tão delicado que é, né, as questões aí de enfermagem forense. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é importante fazer, né, proporcionar esses espaços para nós pensarmos sobre. É muito rico que tu traz, então, três perspectivas, né, três perspectivas de três estudiosos, né, pensar, então, na empatia como um condutor para estar olhando, para estar compreendendo essas pessoas, né? E aí eu fico pensando, né, trouxe diferentes possibilidades, mas
acaba que um tem, todas se juntam nessas, são 3 diferentes estudiosos, mas acaba que se tem uma essência por trás, uma essência por trás. Então, pensar na empatia que tu trouxe aqui, um estado de identificação mais profundo de personalidades, em que uma pessoa se sente tão dentro da outra que chega a perder temporariamente a sua identidade. Isso me chamou bastante atenção. E entendo que isso a gente tenta, faz um exercício para conseguir o mais próximo possível, porque pensando que cada um de nós tem uma dor, né? Pensando que cada um de nós tem uma história, pensando que cada um de nós tem uma vivência, né? Então, ele é importante porque ele é um exercício de muita sensibilidade. Talvez a gente não consiga atingir este limite, porque a dor de eu perder alguém pode ser a dor diferente da Viviane ter perdido. A mesma pessoa, mas são dores diferentes. Mas entendo como um caminho interessante para a gente pensar, se aproximar do que o outro, né? Se aproximar do que o outro sente, se aproximar do que como que o outro se percebe suas situações. Então, traz o Scheller, né, como uma questão ética, e é uma questão ética a questão da empatia. Essa questão ética é pensar assim, os valores de cada pessoa, as condutas de cada pessoa. É importante, porque esse sentimento de cada um vai ser guiado pelos seus valores, pela sua condição de vida, muitas vezes. Então, é muito interessante pensar sobre isso, né, que é o que orienta as nossas ações, as ações humanas. O amor como fundamento da intersubjetividade, isso mesmo, essa sensibilidade de se aproximar do que a outra pessoa pode, sente e poder estar cuidando dela, né? Poder estar compreendendo melhor ela e podendo auxiliar essa pessoa nessas situações tão vulneráveis que são situações de violência, né? Traz, então, a empatia de Stein, que é uma empatia como um caminho para o conhecimento do outro, de si mesmo. A fenomenologia é fantástica, né? Porque tu busca compreender o outro, mas ela mexe tanto contigo quando tu faz esse exercício que tu começa a te compreender muito, né? Então, aí temos, assim, contribuições muito importantes. Eu vou buscar melhorar o meu cuidado com o outro, mas a partir deste cuidado que eu tento melhorar com o outro, eu me compreendo também nesse cuidado. E eu trago esse exercício para mim. E a empatia do Heidegger, né? E essa empatia a gente traz de novo as questões de relação, a solicitude, o ser com, né? Aquele que são a presença, né? Aquele compartilhamento de relações autênticas que nos fazem ser mais, né? Nos fazem ser mais, nos proporcionam muitas vezes essa autenticidade. Então, a empatia como modo de compreensão da vivência de dor das vítimas de violência e a ausência da empatia. Então, isso é bem importante, né? A empatia, ela vem para fazer essa contribuição. E as dificuldades quando se não tem essa empatia. Aí fica, trabalhar numa temática, numa prática tão pesada que é essa, né? Então, pensar que se não tem essa condução da empatia, acaba ficando muito delicado, né? Muito complexo mesmo, tá? E, por fim, a enfermagem no cuidar, né? E ela vai se transformando a partir da empatia, que é a proposta do Alan, e com o encontro dessas presenças. É a transformação de si e do outro que acontece. Parabéns, viu, Alan? E em relação ao o que o teu trabalho pode contribuir para a prática, para a academia, penso que para mim é algo que está posto, né? Da mesma forma que o da Helena, tem algumas coisas que a gente às vezes não precisa falar tão explicitamente, porque tu enxerga ali, o que o Alan quer saber da empatia? É aquilo para se aproximar, é para cuidar melhor, né? É para entender o outro e se entender. Parabéns. Vocês gostariam de falar alguma coisa?
Só agradecer as considerações, né? Eu sei que essa posição de fazer uma síntese debatedora também é difícil, não é? Acho que realmente o trabalho tem uma proposta extensa, mas é por isso que é tanto um ensaio, né, que tem a característica de ser provisório, a necessidade de aprofundamento. O ensaio tem por seu mérito querer mais nos inquietar do que dar respostas, né? A questão da empatia, de antemão, primeiro, alguns apontamentos, né? A questão da enquanto ela fundamenta a nossa relação terapêutica com o outro, né? A relação com o paciente, em certa medida. Né? Mas a empatia, ao mesmo tempo que significa sentir de dentro, e essa perda de identidade momentânea, não significa sentir o mesmo que o outro. Isso é preciso a gente compreender. Né? Mas elas nos revelam que eu não posso agir sem compreender como o outro, por exemplo, me afeta. Ou mais ainda, que é o que Edith Stein nos coloca, existe um mundo do outro que não me pertence. Ela traz o célebre exemplo debatido, que é o equilibrista no circo, em que a gente se apavora, se angustia ao vê-lo lá na corda bamba, e por um certo tempo nos sentimos naquela vivência junto ao equilibrista, mas a gente se percebe como pessoas, como identidades diferenciadas, né? Então, por um breve momento, a empatia nos aproxima, mas ela também nos permite uma certa atenção que nos mostra que somos personalidades diversas, né? Acho que, assim, no final das contas, a empatia me leva à compreensão da situação de vulnerabilidade do outro, né? O que me impele, por outro aspecto, a perceber que aquela situação ali não podemos identificar, visualizar a dignidade dessa pessoa. Por isso, eu preciso agir. Né? Por isso, eu ajo com compaixão, com simpatia, por sua vez, seja lá como nós quisermos. É fato que o trabalho também deixa um tanto a desejar, mas sempre o será. Em relação a Heidegger, a gente não pôde falar, por exemplo, do salto libertador, do olhar dominante, né? Mas que é preciso, de fato, também um certo acolhimento do outro e que o outro me acolha nessa relação de encontro, no final das contas. E isso é importante na relação terapêutica, porque é o momento em que nós nos identificamos enquanto pessoas autônomas, vivas e donas da nossa existência, que é o que é maculado, porque a própria vítima também se reconhece como objeto e indigna da sua existência, né? E quando eu digo da existência, não é por existir, mas de construir a sua própria história. Tá? Talvez o mais próximo sejamos, como a professora Viviane disse, ali é aquele momento de angústia, em que nós nos encontramos com uma realidade inexorável que temos que decidir se agirmos ou ficamos presos a ela. Tá? O Scheller, na discussão com o Heidegger, ele diria assim, mas existe uma emoção ainda de fundamento, talvez tão forte ou tão importante quanto a angústia, que é o eros, que é o amor. Porque o amor tem a função de nos fazer transcender aquela realidade. Né? Enquanto talvez a angústia nos dê o choque de realidade, o eros nos impulsiona para aí. Claro que Heidegger vai ver aí a perspectiva do cuidado. Para fechar, eu só queria destacar assim, eu acho que o trabalho da fenomenologia tem dois pontos. Primeiro, ele nos ajuda a compreender que nós devemos... O Scheller diz assim uma frase, né? A fenomenologia nos permite contemplar mais e falar menos. Né? Então, ela é contra toda aquela filosofia de tagarelice, ele diz num dos ensaios seus. O que quer dizer isso? A fenomenologia nos dá a possibilidade de nos encontrarmos com várias experiências vividas, né? Ou experiências do viver, porque essa vida ela é contínua. E aí a minha grande inquietação é justamente, enquanto professor, sobre a formação dos nossos enfermeiros, tá? Sobre as competências emocionais, o quanto nós nos dedicamos a ela, o quanto o encontro com o outro também nos afeta. Muitas vezes a gente se dedica a outras competências cognitivas que são tão importantes no processo de educação, mas a reflexão sobre o cuidar fica a desejar. E o que é que você faz com tanta técnica? O que é que você faz com tanto saber? E quando você se defronta com o outro numa situação de empatia, a técnica não impede, por exemplo, a você de dizer assim, eu não posso não sofrer com o outro. Tá? Então, e aí é um dos destaques da enfermagem forense, me permita, porque a gente percebe no cenário internacional que muitas vezes os profissionais que atuam
junto às vítimas de violência, principalmente vítimas de violência sexual, terminam tendo dificuldades de relacionamento na sua vida íntima, se separam, não conseguem se encontrar. Tanto é a tensão emocional com que vivem nessas relações. Tá? Então, são questionamentos que levam a desdobramentos outros e a tagarelice de um velho professor. Obrigado, professora Aline. Agradeço as tuas colocações e realmente, né, é só um pedacinho aqui que vocês falam, né, sobre, né, acaba que as discussões, enfim, mais, né, que poderíamos ter, acaba que é mais restrito, né, mas a gente consegue perceber, assim, por mais que seja um curto tempo, que tem ali muitas contribuições e importantes reflexões que a gente precisa estar fazendo. E agora, por fim, muito bem colocado a questão da formação, né, o quanto também a formação é importante a gente pensar sobre essa perspectiva da fenomenologia, né, o que os alunos são, né, o que os alunos apresentam nesse cuidado, como que eles estão, então, se constituindo como um ser, né, ser em sua profissão. Obrigada, Alan. Então, por fim, a Keuan, falando sobre os impactos sociais em pessoas com doença renal crônica e hemodiálise na pandemia de Covid, traz aí, né, Cauã, um grande desafio, um tema também bem sensível, porque aí já vive, né, já tem essa condição de adoecimento, de tratamento, e ainda duplamente fica com a questão aí do medo, né, tu trouxe essa questão de viver esse processo tão incerto que foi a pandemia. Então, a gente consegue ver bem claramente, né, a questão aí dos desafios. A professora Viviane colocou alguma coisa da finitude, essas pessoas, então, fazendo esse tratamento, buscam pela sua sobrevivência, né, como tu colocaste, e, ao mesmo tempo, se deparam com as questões da finitude, né? E quando a gente fala em finitude, a gente pensa como é aquele momento que a pessoa normalmente se reorganiza, né, como já foi falado, ela tem todo um desajuste, digamos assim, mudanças na sua vida, e ela tem que se organizar, e ela se depara com um outro olhar, né? Isso é muito importante, é muito interessante, esse movimento que a pessoa passa, né, quando ela se depara com algo que está posto ali na sua vida, e ela precisa precisa cumprir com algo para ela poder, então, buscar, então, a sua sobrevivência, o seu melhor, estar melhor, se sentir bem. Além da finitude, então, que traz a questão da angústia, né, que eu anotei aqui, e além da finitude, tu traz a questão da temporalidade, né? Alguns que eu sinalizei foram mais ali que tu teve. Então, que estimula uma ação positiva, a exemplar, valorizando cada momento, né? Situação diferente de quando se ignora como se nunca fosse envelhecer e morrer. É dessa forma, então, aí, que se vai se conduzindo, né? E a pandemia do Covid, então, foi um momento que potencializou medos, inseguranças, pessoas que enfrentam o tratamento como uma necessidade de sobrevivência. Tá? Então, assim, dizer que é também outro trabalho de uma extrema sensibilidade, né, pensar como essas repercussões foram na vida, né, nos modos, no viver dessas pessoas, né, que já passam por esses desafios da doença e do tratamento, e daqui a um pouco tem mais ainda para se deparar. E a fenomenologia nos auxilia e contribui mais uma vez para nós pensarmos, né, para nós compreendermos o outro, né, tentarmos nos aproximar o máximo que a gente pode para poder, então, pensar num cuidado, né, num diálogo que responda mais, né, às necessidades dessas pessoas. Também vejo que a questão dos teus resultados, de ter este olhar sensível e com maior profundidade, ele consegue, então, dar conta, então, de pensar no impacto que ele pode dar na prática, né, porque tu conseguir compreender essas pessoas, tu consegue, então, pensar novas formas de atuação,
né, tanto na assistência, na academia também, né, que o professor Alan falou. Então, é um momento que eu conheço, né, então a gente precisa compreender para cuidar. Eu sempre me lembro dessa frase, né, e esse compreender, ele tenta buscar aí o que é de mais, o que de mais próximo das necessidades das pessoas. Acho que seria isso. Muito obrigada, Keuan. Tá? Não sei se gostaria de colocar alguma questão. Agradecer a oportunidade, agradecer por essa sensível condição de avaliação. E, na verdade, até comentar de quão é importante também essa aproximação para o sentido em viver, que eu diria que é bem distinto de sobreviver. E esse é um estímulo diário em que nós, enquanto trabalhadores da saúde, seja direcionados a partir de práticas assistenciais ou formativas também, a partir da formação docente, discente, mas acreditando que estimular o sentido em viver permite um redirecionamento para além de uma condição de sobrevivência, e esse é um dos pontos chaves que, de alguma forma, entender o sentido da vida às pessoas nessa condição em si de sofrimento, de estigmas, de limitações, nos permite perceber e incentivá-los a encontrar esse sentido único e singular de cada um. Nesse sentido, agradeço a oportunidade de apresentar esse trabalho e, ao mesmo tempo, de oportunizar essa sensível inter-relação que nós conseguimos construir aqui hoje. Obrigada. Quando tu fala, né, de sobreviver e de viver, mas o Victor Franklin mostra para nós nos livros deles que é sobreviver, tudo que ele buscou o sentido de existência para sobreviver aos campos de concentração, né, se apegando à esposa que já tinha morrido e ele não sabia, assim, é muito complexo, né, e se compreender, e eu me lembro muito do Paul Ricoeur, quando ele diz que compreender é um modo de ser, desse ser que existe compreendendo, né. Nem era eu para ter falado agora. Passar a palavra para o Gilberto, que pediu. Obrigado, Viviane e Aline. Eu vou dar o direito de ficar com a câmera fechada. Eu estou muito distante, né? Estou quase 15 mil quilômetros de vocês. E queria, não podia deixar de falar, porque para mim é muito interessante quando eu penso o quanto de educativo foi essa colocação dessas mesas de hoje, de Helena, de Alan, de Keuan, o quanto de sentido e significado essencial tem nisso, né? Esse fenômeno do cotidiano, seja das enfermeiras pediatras, seja da reflexão da forense que o Alan nos traz, ou do cotidiano que o Alan nos apresenta, essencialmente é importante pensar que isso é uma possibilidade que a fenomenologia nos dá. E aí eu faço um olhar a partir de Van Menen, que trabalha essa fenomenologia do cotidiano, né? Tenho, nos últimos anos, me debruçado um pouco sobre o material dele e olhar para isso como um conhecimento pedagógico, uma importância pedagógica que a fenomenologia nos ancora nesse movimento do que acontece no dia a dia. E aí seja nas 3 situações que eles nos brindaram hoje, né? Essa observação acerca do que acontece, que é o imperceptível, que está velado, e que quando a gente olha numa outra perspectiva, eu vou muito para além, não só da reflexão temática, da conversa, da questão linguística, mas eu mergulho efetivamente num cotidiano da natureza, da importância daquele fenômeno que cada um deles colocou, né? Então, quando a gente olha para a questão que, por exemplo, que Alan nos coloca da fenomenologia forense, a pessoa que é violentada, o problema não está na violência, quer dizer, está na violência que ela sofreu, mas é um trauma que ela traz, marca ela para o resto da vida. E a gente só vai conseguir compreender isso no aprofundamento, na profundidade desse mergulho fenomenológico e hermenêutico que nós damos, ou quando Helena coloca, quer dizer, o quanto que não é
para a enfermeira pediatra olhar para aquela criança naquele momento e também se ver nesse cotidiano, seja ela no trabalho, seja ela na vida pessoal. Então, essas aportações que eles nos colocaram hoje são únicas, né? Vejam isso como uma potencialidade de olhar nessa perspectiva, sobretudo nessa experiência pedagógica que nós tivemos hoje, né? De apontar caminhos para outras realidades e que elas têm um ponto de convergência. E aí, a partir do meu olhar, eu estou fazendo essa convergência nesse sentido. Não é uma pergunta, Viviane, em si para eles, mas é uma reflexão de como eu estou percebendo isso, né? De como nós demos um salto olhando para isso e pensar em vários outros investigadores que trabalham a, a investigação do mundo, da vida, o mundo como nós o experimentamos. Então, é um pouco nesse sentido. Eu queria agradecer a oportunidade, né, parabenizar o Alan, a Helena e a Keuan por esse momento singular e, sobretudo, pela organização do evento, pela maneira com que vocês têm trabalhado essa parceria interinstitucional e internacional, e que nos brindam nesses 3 dias aqui magnificamente. Muito obrigado pela oportunidade. Pessoal, então, agradeço as contribuições, né? Acho que depois a gente pode continuar fazendo discussão, mas já passamos um pouquinho do tempo da meia hora, mas acho que isso faz parte, acho que cada um aqui poderia passar a noite inteira falando de filosofia, de fenomenologia, somos todos apaixonados. Vou iniciar, então, o nosso segundo bloco, que vai ter a apresentação de 2 trabalhos, tá? Então, eu chamo o 4º trabalho, tá? O primeiro e o segundo bloco. Eu chamo o relator Bruno Victor Cabral. Ele vai apresentar o trabalho intitulado Filosofia Heideggeriana no Cuidar, na Formação Acadêmica em Enfermagem, uma revisão de literatura. Bruno, eu aviso 2 minutos antes do término do tempo também. Tá ótimo. Pois bem, eu vou começar aqui agora. Eu queria desejar boa noite a todos. Né? Me chamo Bruno, sou aluno de graduação na Universidade Estadual do Ceará, de enfermagem. E é muito interessante como esse tema cai muito bem na discussão que estava tendo agora sobre formação acadêmica. Então, será um prazer apresentar para vocês aqui agora. O título do trabalho é Filosofia Heideggeriana no Cuidar na Formação Acadêmica em Enfermagem, e ele foi construído por mim, Bruno Victor Barros Cabral, e pelo mestre Jorge Job Bezerra Souza, ambos da UES. Vou passar. Pois bem, como eu ainda não tenho este aporte teórico, né, que eu pude observar aqui agora, eu fiz só apenas uma breve introdução sobre o que era a fenomenologia e sobre o Heidegger. Então, a fenomenologia é uma corrente de pensamento que emerge ali no início do século XX, até um pouco antes, no final do século XIX, e vai significar estudo dos fenômenos, ou seja, daquilo que aparece à consciência. Já foram demonstrados aqui alguns autores, mas eu vou realmente me interessar somente em Heidegger, né? E aqui vou pontuar certas observações que vai permitir nortear o que vai ser dito aqui em diante. Então, Heidegger vai trazer questões sobre o ser, né? E aí, com essas questões, ele vai quebrar alguns pensamentos que são tradicionais da época, que envolviam o homem e o mundo, né? Trazendo novas percepções, justamente com esse conceito de ser. E esses conceitos que envolvem o ser também envolvem a saúde. Não é à toa que estamos aqui no evento de fenomenologia e enfermagem, né? Justamente por ter esta conexão. Então, por isso, ele é incorporado ao campo de saúde e nos traz uma reflexão sobre o cuidar. Vou passar. E exatamente esse é o meu objetivo aqui nesse estudo, né, que é apenas descrever a atuação da filosofia heideggeriana
como ela está, né, sendo implementada na formação acadêmica em enfermagem. Pode passar. Para isso, eu fiz uma revisão narrativa simples, né, utilizando a biblioteca virtual em saúde e alguns escritores, e são esses: cuidado de enfermagem, filosofia, enfermagem e saúde. E aí, a partir daqui do resultado, incluí artigos em idioma português e inglês, que são os mais comuns, né, nos últimos 10 anos, para providenciar uma literatura mais atual sobre a temática e que estavam disponíveis integralmente. Excluí alguns estudos pilotos, aqueles artigos que são duplicados, monografias, redações, teses, e artigos que, após a leitura mais detalhada, acabaram por distanciar o objetivo, ou seja, a filosofia heideggeriana, né, porque não consegui filtrar na pesquisa apenas Heidegger. Né? Então, a partir da leitura posterior, aí eu tive esse trabalho de filtrar apenas estudos que abordavam Heidegger. E aí, depois eu organizei, selecionei de modo que a questão, né, o objetivo fosse abordado, e aí eu consegui construir esses resultados a seguir. Pode passar. Pronto. Nos artigos que estavam, né, disponíveis, que foram observados, eu pude tirar alguns pontos comuns, certo? Que tratam sobre a filosofia e a formação acadêmica. Então, e a enfermagem, claro. Então, a gente puxa que o cuidar é um ato intrínseco à vida, certo? E é característica de todo ser, não sendo apenas um comportamento, é uma característica do ser ao todo. E esse cuidar vai sempre objetivar o conforto. Como a gente está falando de cuidar, né, agora a gente traz a enfermagem, né? A enfermagem tem como seu principal ponto aqui, um dos principais pontos é o estudo do cuidar. Né? Então, esse cuidar parte na enfermagem desde de uma promoção à saúde até o estado de adoecimento e, posteriormente, por exemplo, uma reabilitação. Então, esse cuidar de enfermagem deve ser um cuidar que envolve consideração, respeito e o respeito a cada ser, né, como diria Heidegger, e as suas individualidades. Então, trazendo Heidegger agora também para essa discussão, ele aborda que é impossível trabalhar o cuidar sem interligá-lo com temporalidade, que foi já comentado aqui anteriormente, né? Entendendo que esse indivíduo possui um passado, um presente e um futuro, né? Entendendo-se ser além de um estado de adoecimento. Pode passar. Pronto. E aí entra o acadêmico nessa questão. Né? O acadêmico é apresentado na graduação ao ser e sua relação com o mundo. E aí deve-se compreender o indivíduo, né? O indivíduo e sua existência. E com essa compreensão, a gente parte para melhoras, né? Por exemplo, oferecendo um cuidado mais humanizado. E aí a fenomenologia, nessa questão, vai desvelar uma realidade atual e valorizar cada singularidade. E aí a enfermagem entra no ouvir, no compreender, no entender, no concordar, no discordar da situação. E ainda mais, a gente traz ainda dois conceitos, né, sobre ocupação e preocupação. Né? Ocupação, né, abordando a parte mais técnica, digamos assim, e a preocupação está relacionada à parte mais sentimental, a parte de entender, né, tentar entender o ser, e a fenomenologia entra nessa questão para favorecer essa compreensão. Então, ao assimilar esses conhecimentos, é favorecido ao aluno que, ao final da graduação, possa ter a melhor noção do trabalho de enfermagem, e assim passa a oferecer um cuidar ao ser que deve ser cuidado. Pode passar. Por fim, era um estudo bem breve, na verdade, né? Eu pude tirar duas considerações sobre o que foi levantado. Primeiramente, que refletir sobre o processo do ensino, do cuidar durante a graduação, associada à fenomenologia heideggeriana, é uma tarefa complexa, certo? Não é uma tarefa assim, que
primeiramente, não temos tanta literatura quanto necessitaríamos, né? Então, algo que já pode ser trabalhado, né, durante a graduação, incentiva a pesquisa dessa temática. E, além disso, tendo em vista os diferentes aspectos que envolvem de aprendizado e educação. Claro, temos que entender também que o ser não é somente o ser paciente, também é o ser que cuida. Temos que entender que o indivíduo que está a cuidar também é um ser e possui suas individualidades, suas particularidades. Isso deve ser absorvido nesse conhecimento, né, na graduação. E, portanto, ao revisar tal assunto, apenas sintetizei um pouco dos conhecimentos que envolvem a matemática, né, a nível de graduação, claro. E a discussão aqui não deve se esgotar, quanto ao desenvolvimento do cuidado informático, deve ser perpetuado mesmo após o término da graduação, como eu já vi aqui, né, que temos muitas pesquisas futuras de mestre e doutorado, e pois a mesma possui como finalidade uma constante evolução daquilo que entendemos como processo de cuidar em enfermagem. Vou passar. E era isso. Foi bem rápido, né? Acho que volto de 5 minutos, então, muito obrigado. Fica aqui meus contatos, né? E mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar nesse evento, né? Que é o primeiro passo para mim nessa formação acadêmica, juntamente com a filosofia heideggeriana, entre outras filosofias que eu possa aprender futuramente. Parabéns, Bruno. Bruno, só tu é graduando? Graduando. Mestrando? Não, graduando. Graduando. Ah, tá, não tinha conseguido escutar isso, eu não tive certeza. Pô, parabéns mesmo. Parabéns, Bruno. Agora a gente vai passar para o último trabalho, na nossa segunda sessão. Eu chamo a relatora, a Suelen Fernanda de Souza Viana, que irá apresentar o trabalho intitulado Movimento Existencial do Ser aí Mulher Sobrevivente ao Câncer de Mama, Contribuições da Fenomenologia Heideggeriana para a Saúde e Enfermagem. Suelen, assim que fechar o tempo, quando faltarem 2 minutos, eu aviso. Ok. Boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer a oportunidade de participar de um evento tão grandioso. Esse trabalho, né, intitulado Movimento Existencial do Ser e Mulher Sobrevivente ao Câncer de Mama, Contribuições da Fenomenologia Heideggeriana para a Saúde e a Enfermagem, é fruto da minha dissertação de mestrado, orientada pela professora doutora Thais Vasconcelos Amorim, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Pode passar o slide, por favor. Bom, o câncer atualmente é considerado um dos principais problemas de saúde pública no mundo, e especificamente o câncer de mama é o tipo de neoplasia que mais acomete as mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos, isso se não considerarmos os tumores de pele não melanoma. Atualmente, né, a forma tradicional de se entender os conceitos de sobrevivência por parte da biomedicina se relaciona àquela pessoa que, tendo a sua vida sob risco, está viva há 5 anos depois do diagnóstico. No entanto, as repercussões do câncer de mama não se limitam apenas ao momento do diagnóstico e do tratamento. Elas passam a fazer parte do cotidiano dessas mulheres desde a suspeita de uma recorrência e perdurando por toda a vida. A partir disso, então, torna-se importante considerar as subjetividades de modo a repensar o que é necessário para uma melhor assistência a quem sobrevive a essa doença. Atualmente, atuando em um ambulatório de cirurgia oncológica, enquanto enfermeira oncologista, eu me abri a escutar relatos de mulheres que falaram sobre o medo da recidiva, sobre os efeitos deletérios do tratamento, sobre as incertezas quanto ao futuro. E pode passar o slide, por favor. E diante da relevância desse tema, então, e da minha visão de mundo, inquietei-me em como é para essa mulher vivenciar a condição de sobrevivente ao câncer de mama.
e elegi como objeto de estudo a mulher sobrevivente ao câncer de mama, e como objetivo compreender o ser mulher sobrevivente ao câncer de mama. Pode passar o slide, por favor. Em vista do objetivo a ser alcançado, o referencial teórico, metodológico e filosófico no pensar de Martin Heidegger surgiu como uma forma de iluminar o fenômeno em estudo. Então, essa pesquisa foi aprovada pelo CEP, teve como cenário o ambulatório de um hospital de ensino em Minas Gerais. Em um primeiro momento, foi realizado levantamento no prontuário eletrônico de mulheres atendidas no ambulatório no período de março a dezembro de 2020. Então, dessa forma, elegeu-se como participantes 15 mulheres que foram incluídas pelo atendimento aos critérios de ser maior de 18 anos, de ter terminado o tratamento para o câncer de mama e de estar em acompanhamento no cenário do estudo. Como coleta de dados, utilizou-se a entrevista aberta de caráter fenomenológico, guiada pelo roteiro orientador da entrevista, e os depoimentos foram gravados em mídia eletrônica, foram transcritos logo após a entrevista e também foi utilizado um diário de campo. Pode passar o slide. Bom, as unidades de significação foram construídas a partir da aproximação das estruturas essenciais, que são responsivas aos objetivos da pesquisa. Em um primeiro momento metódico, desenvolveu-se a compreensão vaga e mediana, que permanece na instância ôntica, que é dos fatos. E em um segundo momento metódico, constituiu-se a compreensão interpretativa, ou hermenêutica, desvelando-se assim o fenômeno. Pode passar o slide. Como resultados, para as mulheres, a vivência como sobrevivente ao câncer de mama significou levar a vida normalmente, trabalhar e fazer as coisas em casa, mas não poder fazer mais porque o braço dói. Não conseguir se olhar no espelho, se sentir feia, ficar com a autoestima lá embaixo e se incomodar com a roupa. Fazer exames, ficar triste e com medo de morrer ao saber do diagnóstico, mas aceitar e enfrentar o câncer. Fazer tratamento, ter efeitos colaterais e continuar com o acompanhamento. Ter apoio, ajuda e força da família, amigos e médicos. Ter fé em Deus e se apegar nas orações para vencer e melhorar. Viver o hoje, aprender a valorizar e aproveitar mais a vida, entender que pode superar a doença e se sentir mais forte. Pode passar o slide. Diante desses títulos das unidades de significação, o ser aí mulher sobrevivente ao câncer de mama se mostrou nos modos de ser da cotidianidade, em que se ocupa na manualidade dos afazeres dentro e fora de casa, movida pela impessoalidade e impropriedade, por não se considerar como ser de possibilidades. O temor, em seus modos horror, pavor e terror, foi desvelado. O falatório, a curiosidade e a ambiguidade com que se movimentou sendo no mundo como sobrevivente, conduziu à decadência do acompanhamento da condição de saúde, possibilitando a aproximação de outros entes na solicitude do ser com. A angústia se anunciou fugaz, no poder ser no mundo como sobrevivente ao câncer de mama, que valoriza a vida, olha mais para si, entretanto, com o passar do tempo, decai, no cotidiano que na maior parte das vezes a presença se mantém. Pode passar. Como considerações finais, em seu movimento existencial, a mulher sobrevivente ao câncer de mama se mostrou a partir da facticidade que a condição de sobrevivência impôs. A partir dos significados expressos, compreende-se que as repercussões socioculturais, psicoemocionais, físico-clínicas implicadas pela doença e tratamento
revelam a importância de se investir no aperfeiçoamento de estratégias de cuidado em saúde que transcendam a dimensão estritamente biológica. Os sentidos desvelados possibilitam indicar a necessidade de revisão das linhas de cuidado no que tange à prática da integralidade das ações de saúde. Pode passar as referências utilizadas. Parabéns, Suelen, pela apresentação. Então, a gente vai agora começar o segundo debate, né? Primeiro, eu queria parabenizar os dois participantes, os dois relatores, né? Pela sensibilidade, pelo aprofundamento com que fizeram essas apresentações, né? A apresentação do Bruno, ela me remeteu à palestra de ontem da professora Vera Waldorf, né? Quando ela fez aquele questionamento, né? O que significa ser enfermeiro? Eu fiquei pensando quanto a fenomenologia ela pode contribuir para a formação em enfermagem, né? Para que seja possível uma maior reflexão em relação ao cuidado que a gente presta, né? Qual é o nosso papel como enfermeiro? Qual é o meu papel como docente para auxiliar nesse processo? E quando eu me refiro ao cuidado, eu não quero me referir ao cuidado de ir lá e realizar a técnica, né? É um cuidado que é muito mais do que a realização de uma sondagem, ou a realização de, né, uma punção. É um cuidado onde se tem um encontro de dois seres humanos, né? Que um tenta compreender um pouco o outro, né? E eu fiquei pensando assim, como seria excepcional se eu conseguisse que todos os meus alunos fizessem essa reflexão, né? Pudessem ter essa compreensão de que o cuidado na enfermagem é isso, é esse encontro de dois seres, né? Pudessem, como colocou a Suelen, no teu segundo slide, Suelen, me chamou muita atenção, assim, compreenderem a importância de considerar a subjetividade, de modo a repensar o que é necessário para uma melhor assistência, né? Compreender o quanto isso é importante, olhar para esse ser, para conseguir repensar como eu vou cuidar, como eu vou assistir as pessoas, né? Seria fundamental, né, que todo o profissional da saúde compreendesse que Heidegger, há muito, muito tempo atrás, já falava que o cuidado só é possível no ser-com, né? Não tem como eu cuidar sozinha, né? Eu sempre cuido com o outro, né? Então, foi só uma observação, assim, dos trabalhos de vocês. Eu vou passar a palavra para a professora Aline, a nossa debatedora. Por favor, Aline. Então, parabéns ao Bruno, à Suelen, pelos trabalhos. Falar, então, um pouquinho, Bruno, que bacana, né? Tô na graduação já buscar essa aproximação da fenomenologia. Isso funde bastante com o que já foi falado em questão da formação, né? Que bom seria, que pode ser, né? Se tivesse essa aproximação, mas se conseguisse introduzir mais, né? Pensar mais sobre essa perspectiva da fenomenologia lá na formação, porque a gente entende, né, que essa formação da graduação é uma formação de base. Muitas coisas depois, posteriormente, vão se dar muito desta formação de base. A gente vai se reconstituindo, né, como ser, mas essa formação, ela é tão importante, então, assim, te parabenizo 2, 3 vezes pela essa teu envolvimento, porque eu, particularmente, quando eu me aproximei da fenomenologia, hoje sou super, digamos, fã, apaixonada pela fenomenologia, porque enxergo muito dela na minha vida, não acho que é uma coisa fácil, não, né? Claro que cada um tem a sua experiência, né? Quando eu fiz as minhas primeiras leituras de Heidegger, então, assim, eu fico muito te parabenizando, né? Na maioria das vezes, as pessoas têm que ler em 3, 4 vezes aquele livro, né? É um exercício. Estou falando do Heidegger, mas eu sei também que os outros filósofos também têm a sua complexidade, que chega um momento para a gente que isso é muito normal, a gente consegue enxergar já, mas até chegar nesse ponto é um desafio muito grande. Então, parabéns por tu trazer, então, essa questão da formação, né, esse olhar sensível,
que esses futuros, então, enfermeiros podem estar tendo com o outro todas as suas relações, na verdade, né? E dizer que também esse teu movimento de buscar referências sobre é também interessante, né? É um movimento interessante no momento que eu digo assim, ó, que já que tu está fazendo essa aproximação, é muito bom tu saber, né, esses conceitos, a aplicação desses conceitos. Então, é muito interessante, assim, também a tua proposta de estar buscando e buscou em Heidegger, né, essa contribuição. Então, tu traz aí o cuidado, né, que ele é muito essencial na nossa profissão, dessa relação com o mundo, que vai para além da técnica, como a professora Viviane já falou, né, nós precisamos muito além disso, e a fenomenologia, mais uma vez, ela nos auxilia a ir além daquilo que está posto na nossa frente, né, e compreender o que esse cuidado vai fazer, faz muito sentido para essa formação, né, busca aí, então, profissionais qualificados, profissionais sensíveis, e que tudo isso faça sentido e tenha significado, porque as coisas vão e vêm, mas elas precisam fazer sentido na nossa vida, precisa ter significado para aí, de fato, tu conseguir, então, desenvolvê-las, né, aplicá-las. Tu trouxe também, então, esse cuidado de maneira autêntica, né, que possibilita isso, a preocupação, né, de pensar, então, de que forma, né, de que forma está sendo conduzido esse cuidado, de que forma as pessoas se ocupam disso. E, por fim, tu trouxe a questão da relação, então, com o mundo, na relação com o mundo, que é, como a Viviane já falou, que o Heidegger fala muito dessa relação com o mundo, que se dá esse cuidado, tá? Também enxergo aí a tua contribuição, tá? Siga muito sucesso aí na tua caminhada da fenomenologia, tá? Muito legal de tu estar aqui junto conosco, compartilhando esse momento, e seria esse, então. Tu gostaria de colocar alguma questão, Bruno? Eu queria só agradecer, na verdade. Você não sabe como é que é importante esse primeiro passo para mim, esse evento. Surgiu assim do nada, sabe? Eu tentei e eu estou aqui agora feliz por ter aprendido. Teve um momento até que, no começo da apresentação, que eu perguntei para mim mesmo, o que eu estou fazendo aqui no meio desses doutores todos? E eu, na hora, depois veio a resposta, aprendendo, né? Estou aprendendo aqui com todos. Então, realmente, muito feliz de estar aqui. Espero estar no próximo evento, né? Já virei fã. Então, muito obrigado mais uma vez a participação de todos, tanto os organizadores, quem avaliou e meus colegas aqui que dividiram suas apresentações comigo. Que legal, Bruno, que tu está aqui conosco. Todos nós estamos aprendendo. Então, agora falar do trabalho da Sueli, um trabalho também muito relevante, falar então da sobrevivência, né, das mulheres com câncer de mama, né, um movimento existencial, o quanto, né, essas mulheres, então, passam para chegar nessa sobrevivência. É muito rico o teu trabalho, né, tu traz, então, a definição de câncer de mama, então, o que perpassa o mundo dessa mulher, e vai para além, né, da descoberta do diagnóstico, isso é o que se propõe muito, né, a fenomenologia, e para além do que a gente está visto, ela teve um diagnóstico, são muito mais outras questões que são envolvidas aí nessa existência. O teu método muito tranquilo, assim, muito claro, porque a gente consegue entender como que tu chegou nesse encontro com essas mulheres, né, tu traz esses detalhes, e a tua discussão ali que tu traz, então, os modos de ser dessa mulher da cotidianidade, que ela se ocupa com esses afazeres diários, né? A impessoalidade, então, em que ela está relacionada a não se considerar como um ser de possibilidades, né? O que isso é muito ruim, né? Porque somos todos seres de possibilidades. Sabemos que temos as nossas situações, né, as nossas ocupações, a própria muitas vezes se deparamos com facticidade,
mas que somos seres de possibilidades. E vários conceitos eu trouxe do Heidegger, muitos, né, explicitando, então, a existência de sobrevivência dessa mulher. Traz, por fim, que é muito importante, a necessidade, então, a partir deste olhar para esta mulher, tu traz a necessidade, então, da revisão de linhas de cuidado no que tange a prática da integralidade das ações em saúde. Ou seja, para além desse diagnóstico, desse tratamento, que ela traz ali nas falas dela, né, o que foi esta sobrevivência, o que nos traduz de uma forma muito sensível olhar desta forma. Tá? Parabéns, Suelen. Se quiseres falar algo, por favor. Eu queria agradecer as suas considerações e dizer assim que essa pesquisa, né, que engloba a minha dissertação do mestrado, me trouxe, enquanto profissional, enquanto enfermeira oncologista, que trabalho diretamente com essas mulheres, um olhar diferenciado para esse ser, né? Um olhar no sentido de que esse cuidado a essas mulheres não requer estritamente olhar apenas para as questões biológicas ou psíquicas, né? Mas também tem que se considerar as questões socioculturais, as questões econômicas, as questões espirituais, que foram muito bem trazidas pelas falas, pelos depoimentos dessas mulheres, e que espero contribuir aí para um olhar diferenciado desses profissionais que estão diretamente ligados na atenção a essas mulheres. Não sei se mais alguém tem alguma colocação, quer se manifestar. A gente vai passar um pouquinho do tempo, mas não tem problema. Estamos começando um pouquinho depois, né? Eu acho, assim, que vou só colocar a satisfação da gente estar nesse momento aqui com trocas tão importantes, num momento em que a gente vive realmente uma questão de fragilidade imensa na nossa existência, com tantas situações difíceis acontecendo ao nosso redor, mas nós podermos estar aqui trocando essas experiências, identificando quanto a fenomenologia enriquece a nossa vida, as nossas relações, as nossas possibilidades, não é, do cuidar do outro, do cuidar de si. Então, assim, eu realmente fiquei muito feliz de ouvir os trabalhos, acho que foram todos muito enriquecedores e nos trazem realmente essa capacidade, assim, acho que ao ouvir, ao escutar as experiências que todos, né, vocês trouxeram, amplia o nosso modo de visualizar, de enxergar as coisas e se colocar nesse mundo e se constituir enquanto ser no mundo. Então, agradeço muito a possibilidade de estar aqui trocando com os colegas essas experiências, vendo o Bruno numa iniciativa tão linda, não é? De estar no curso de graduação e buscando conhecer Heidegger e fenomenologia. Então, assim, me encantei ouvindo ele falar, sabe? E todos nós aqui estamos muito imbuídos desse caráter, não é, da condição humana, de se encontrar diante das fragilidades, mas de transcender, crescer, evoluir e desabrochar para uma outra forma de pensar a existência na enfermagem. Então, acho que é bem isso, assim, a enfermagem diante da fenomenologia e pela fenomenologia avançar na construção do conhecimento. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma colocação?
fala da Helena me fez pensar, a gente vive num mundo tão louco e corrido, mas tão louco, né? E momentos como esse nos permitem parar e refletir sobre as coisas, são verdadeiros diamantes, né? São verdadeiras situações que a gente precisa aproveitar. Alan, a palavra é contigo. Não, só queria parabenizar os dois autores do segundo bloco, né? O Bruno aí que encantou a gente, dialogando sobre fenomenologia na graduação, interessante sobre filosofia e sua relação com a enfermagem, né? É encantador ver isso, realmente. E a Suelen, eu queria só destacar, geralmente as pesquisas com Heidegger permitem aqueles nomes compostos grandiosos, né, como ela colocou aí, mas eu achei muito interessante a colocação, né, de ser aí mulher sobrevivente ao câncer de mama, né, que ela coloca aí essa realidade toda marcada por um hífen, né, e que mostra que, em certa medida, é uma existência marcada, ou seja, ela não poderá ser de outro modo, em certa medida, ou seja, longe ou distante daquela experiência a qual ela vivenciou, né? E, então, para compreender a si mesma, ela não pode fugir dessa realidade, dessa vivência, deixar de passar por ela, né? Então, assim, eu acho que foi o que mais me chamou a atenção no seu trabalho, além da sua apresentação, né? Acho que a sensibilidade sua ficou ali para marcar essa autonomia dessa mulher, o reconhecimento dela enquanto uma personalidade e que, como, em certa medida, todo ser humano tem também a possibilidade de experienciar uma situação de vulnerabilidade ou adoecimento, né, resguardadas as suas proporções que a natureza impõe, né? Então, assim, destacar só esses dois, parabéns, e parabenizar também a organização do evento. Eu conheci o evento esse ano pelo Instagram, e daí minha inscrição, e a alegria de ter um evento relacionado à fenomenologia e enfermagem. Eu sentia falta desses eventos durante o doutorado em filosofia e encontrei vocês. Obrigado. Parabéns ao grupo. Bom, pessoal, mais alguém se colocar? Então, pessoal, vamos finalizar, né, a segunda sessão de apresentação do trabalho do quarto colóquio internacional de fenomenologia e enfermagem. Quero, de novo, parabenizar todos os relatores, né, a todos os orientadores, a todas as equipes que construíram isso, né, os trabalhos, pelos excelentes trabalhos que enfatizam a importância da fenomenologia para se olhar o ser humano, o cuidado de enfermagem a esse ser humano. Agradeço imensamente também a parceria, a participação da Aline como debatedora, né? A Aline é minha contemporânea, né? Doutorado, mestrado, estava junto ali, eu saí entrando. Foi muito bom voltar a rever ela grávida, né? O terceiro, que é um momento ímpar, da doutoranda Zaira, da mestranda Maria Eduarda, da nossa aluna Alessandra, tá? Que auxiliaram para que fosse possível realizar essa sessão, que fosse possível realizar todo o evento, né? Eu queria também agradecer muito a todos os ouvintes que escolheram usar o seu tempo para estar